Uma boa tarde a todos os irmãos presentes. Então, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Allan Kardec. E hoje quem irá falar para nós é o nosso irmão Nelson Macedo, que faz parte da nossa Casa Espírita. E o tema será Natal com Jesus. Uma boa palestra a todos. Muito boa tarde a todos. Sempre uma alegria a gente poder falar do Evangelho do Cristo. E esse tema, o tema do Natal, que hoje nos é proposto, é um tema que nós estamos vivenciando hoje, não é? Mas diante de tanta correria que a gente vive, esse mês de dezembro, por vezes muito esperado por uma boa parcela de nós, da população, da humanidade, mas com ele também, em certo momento, nos traz também ansiedades, nos traz até mesmo disputas, muitas vezes, não é? O Natal que nós buscamos vai além dessas situações humanas. É nesse período também que nós encontramos as pessoas fazendo as suas promessas de mudança para o próximo ano. Nós observamos muitos de nós revisitando os seus planejamentos nesta época, daquilo que buscavam realizar durante o ano que está se encerrando, que buscavam iniciar um estudo, que iniciar uma atividade, uma tarefa, voltar a estudar e tudo mais. E ao mesmo tempo nós vemos uma certa frenesi por parte de muitos de nós, porque se depara com situações que não foram alcançadas. Mas também se vê algumas pessoas muito alegres pela data que se aproxima, e outras, por vezes, com tristeza, seja por saudade de um ente querido, seja pela situação que almejava conquistar e que se depara não ter realizado, ou, essencialmente, uma grande parcela da população se depara com o vazio existencial, que Joana de Ângeles nos vem trazer em seus livros, através de Divaldo Franco, que seria essa ausência de Deus dentro de nós. Nós esperamos muito esta data, e quando nós falamos do Natal, nós lembramos daqueles encontros familiares, daqueles jantares com alimentos diferenciados, não é? Muitos lares regados de bebidas, muitas vezes alcoólicas, e que se inicia as festividades com alegria e nem sempre termina da mesma forma, e que esperam as crianças ganharem os seus presentes de Natal. Grande parte de nós passa por algum momento em situações semelhantes, não é? Mas quando nós falamos de Natal, a palavra Natal nos remete ao nascimento, ao natalício, não é? Se comemora o aniversário de alguém. Mas também é no Natal que nós ouvimos falar, e muito, de uma figura conhecida de todos nós, que é chamada de Papai Noel, que nasceu inspirado na figura de São Nicolau, e que, segundo a tradição, vive na Lapônia, que é uma cidade da Finlândia, onde tem muito gelo, muita neve, e por isso ele se veste com toda aquela roupa pesada, e que para nós é no verão, e o Papai Noel está vestido muito bem agasalhado. Então essa é a história resumida do Natal, em que nós esperamos sermos presenteados, e que também tornara-se o símbolo do consumismo. Então nós vemos lojas
arrebatadas de gente, procurando comprar presentes para presentear, e pessoas esperando também serem presenteadas nesta data. E aí eu penso, e quem não pode comprar? Quem não pode adquirir um presente? Como fica nessa história toda? E se nós falamos do Natal, falamos do Papai Noel, aonde fica Jesus nesta história? Aonde nós vamos encontrar o Mestre Jesus nessa história? Nós pouco vemos as famílias representarem a figura do Mestre Jesus, mas nós vemos comumente, inclusive nas escolas, a presença do Papai Noel. Mas quem é o Papai Noel nessa história? É claro que nós observamos a figura do bom velhinho que vem trazer os presentes, né? Trazido por esta imagem de um senhor de idade presenteando as famílias. Mas como que aquelas crianças mais carentes poderão interpretar isso se ele é um bom velhinho e que presenteia a todos, por vezes não o presenteia, não chega no seu lar? Como que nós vamos explicar a figura deste personagem histórico que se apresenta como uma boa pessoa? Mas então, eu, na condição daquela criança, posso interpretar: eu não sou uma boa criança, porque não mereci ser presenteado. Por isso a importância de nós trazermos para dentro dos nossos lares o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus em nossas vidas. Podemos nos perguntar, e aí existem muitos debates a respeito, que fala que Jesus não nasceu no dia 25, que ele nasceu em outra data, provavelmente abril, em torno de abril. Mas isso não é o mais importante. É fato também que nestas datas que se aproximam, nesse período que se aproxima do Natal, nós percebemos as pessoas mais influenciáveis a desejar o bem para as outras. Também é verdade. Desejando um Feliz Natal, desejando saúde, desejando paz, modificando um pouco a atmosfera do planeta neste período. Temos que reconhecer. Mas quando nasceu Jesus? Para alguns, em uma determinada data, para outros, em outra determinada data. Para Aniceto, para quem leu o Novo Testamento, vai ver essa passagem. Para Aniceto, Jesus nasceu quando Jesus curou seu filho doente. Ali nasceu Jesus. Para aquela mãe que tem um filho doente, também é naquele momento que nasceu Jesus para ela. Para Paulo, naquele momento, na estrada de Damasco, é que nasceu Jesus para ela, não é? Para muitos, nasceu Jesus quando ele consegue finalmente um emprego para dar sustento à sua família. Ali nasceu Jesus para ele. Quando ele se encontra com um ente querido, aquela criatura teve o nascimento de Jesus naquele momento para ela. E para nós, quando que nasceu Jesus? Cada um de nós tem o seu encontro com Jesus, porque saber da existência do Mestre é uma questão. Agora, percebê-lo como realmente nosso mestre, nosso guia, como o lume da humanidade, é outra questão. Então, o verdadeiro sentido do Natal é a presença de Jesus em nossas vidas. E nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho que vai falar da sua realeza. O advento do Natal nos leva a pensar no menino Jesus, naquela criança terna
que veio ao mundo trazer a paz. Portanto, não é uma realeza terrena, mas uma realeza transcendental, espiritual. Diz Kardec que não é deste mundo a sua realeza. Todos nós sabemos, a sua realeza é atemporal, ou seja, ultrapassa todos os tempos e é também imperecível, ou seja, não perece em momento algum. Ele, Jesus, que dominou o século que ele esteve conosco e modificou a história da humanidade, até hoje se faz presente e assim o será sempre em nossas vidas, pelo que ele disse, escrito pelos evangelistas, mas também pelo que ele não disse. Naqueles momentos cruciais da história, frente aos acusadores, pelo que ele não disse. Acusaram-no de coisas que ele não era, mas ele não respondeu. Ele resolveu silenciar. Naqueles momentos em que é traído por Judas, ele também silenciou, então ele não disse. Então ele nos ensina por aquilo que ele falou, mas também por aquilo que ele não falou. Naquele momento crucial também da fragilidade de Pedro, ele não acusou a Pedro, que o negou por 3 vezes. E naquele momento, então, em que ele está crucificado, naquele lenho infame, o que ele disse? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E até hoje ainda insistimos em manter Jesus em uma cruz. Quando que ele já desceu dessa cruz? Há muito tempo. Em nossos corações. Emmanuel vem nos ajudar com estas reflexões. Emmanuel, o benfeitor amigo de toda a humanidade, e que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz para não esperarmos pelo exterior para começarmos a ajudar. Jesus traz a sua história terrena sempre pautada na simplicidade e no amor. Então Emmanuel diz, não espere pelo exterior para começar a ajudar. Que bom que nesta época estamos mais comovidos a auxiliar aos nossos irmãos. Nós vemos verdadeiras caravanas de grupos de amigos buscando arrecadar alimentos, fazermos refeições, irmos ao encontro dos nossos irmãos. Que bom! Mas é preciso que possamos fazer isso sempre, a todo momento. Não só com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Uma boa conversa, saber ouvir, saber calar, saber falar, ter a coragem de agir muitas vezes. Eu não vou me envolver com tal situação. Isso aí não é comigo. Às vezes precisamos ter a coragem de dizer, não é comigo, mas eu vou lá intervir por aquela criatura. E não é fácil. Nós vamos lembrar também nesse quesito, Pedro, enquanto estavam procurando os soldados ali, levando Cristo, e vem que uma criatura lá reconhece a Pedro, ele também faz parte desse grupo de pessoas que seguem Jesus. E Pedro, com toda aquela bondade dele, ainda assim ele diz, não, eu não os conheço. Eu não os conheço. Negando a Jesus. Porque nós ainda somos falhos. Nós ainda temos uma estrada a percorrer para adquirirmos as virtudes imperecíveis que nós temos condições. Por isso nós estamos aqui hoje, buscando a mensagem amiga do Mestre Jesus, para que possamos sermos pessoas melhores, para que possamos nos encontrarmos, para que consigamos encontrar a Jesus. E mais do que isso, consigamos
internalizar os seus ensinamentos e colocá-los na nossa vivência. E assim, nos tornarmos melhores e, consequentemente, também possibilitarmos que a sociedade vá se transformando para melhor a cada novo dia. Emmanuel nos lembra que Jesus, dito pelos próprios evangelistas, não tinha uma pedra sequer para recostar a sua cabeça. E ele movimentou o mundo. Se nós tivermos mais que uma pedra para recostarmos a nossa cabeça, então nós temos materialmente muito mais do que Jesus tinha. E o que nós estamos fazendo? E como que nós estamos utilizando os recursos que nos são concedidos para o bem coletivo? Não estou dizendo para que nós saiamos daqui agora nos despindo, doando tudo que temos. Não, são reflexões que nós trazemos, primeiramente para mim mesmo, né, e para quem julgar oportuno as palavras que a gente traz. Mas é tempo de reflexão e muito mais, é tempo de ação, de agirmos. Ainda Emmanuel nos diz assim: Jesus não contou com os familiares na sua tarefa. Por vezes nós estamos motivados a realizar alguma coisa, mas nós não recebemos motivação daqueles que estão ao nosso lado para realizarmos algo. Por vezes nós queremos empreender alguma coisa, alguma situação, e nós não recebemos o apoio que nós esperávamos que tivéssemos. Mas nós esquecemos que nós temos ao nosso lado uma pleiade de benfeitores sempre dispostos a nos ajudar. Então Jesus nos inspira no trabalho. E como nos diz um grande benfeitor, inclusive impresso em algumas camisetas, em situações como essa, ama, trabalha e perdoa. E poderíamos acrescentar, e prossegue, e continua caminhando. Enfrenta as situações com humildade, mas precisamos continuar caminhando. Naquele momento crítico em que Jesus vai para aquela cruz, também ele não recebeu o apoio das pessoas. Tinha aquela frenesi do povo, de nós, porque somos os mesmos, né? E ninguém foi lá e tentou tirar Jesus daquela situação. Então hoje nós somos convocados a agirmos diferente, a pegarmos o nosso evangelho, a sua mensagem e agirmos diferente, né? As comemorações de Natal, nas palavras de Emmanuel, nos convidam às lições de Jesus. A manjedoura vem nos mostrar o caminho. Que caminho é esse? Jesus sendo, segundo palavras dos imortais em O Livro dos Espíritos, é o espírito mais evoluído que nós temos notícia. Sabemos que existem outros dessas falanges crísticas, mas Jesus é o que nós conhecemos mais evoluído. E ele se fez pequeno. E veio e nasceu numa manjedoura, naquela gruta, na simplicidade, já nos trazendo desde o seu nascimento um ensinamento da simplicidade e da humildade, nos mostrando esse caminho através do seu exemplo, exemplificando a verdade, exemplificando o amor. E também o próprio Calvário nos vem mostrar o ensinamento, apesar de toda aquela dor física e não moral sofrida por Jesus, nos mostrando a vida, a verdadeira vida, a vida imperecível, a vida do Espírito, que aquela cruz não tirou a sua vida, porque o Espírito
é imortal. Nós observamos santuários milionários, disputas religiosas, guerras ditas santas, em nome de Jesus. Como pode? Então nós somos convidados a agirmos diferente. Por menor que seja a nossa ação, às vezes juntando um papelzinho na rua, às vezes ouvindo uma lamentação, às vezes até mesmo fingindo que não viu uma ofensa, calando muitas vezes, mas também há aqueles momentos que é necessário agir. Neste momento nós vivemos como que numa balança em que os dois lados da balança ainda não conseguiram encontrar o equilíbrio. Há pouco tempo, então, nós vivíamos uma repressão muito extrema, descendo esse prato da balança. Agora nós vivemos uma liberdade muito desenfreada, então a balança parece que fez assim. Saímos de uma repressão para uma liberdade, entre aspas, exagerada. E não prego aqui nenhuma omissão, mas, de novo, uma reflexão, em que nós precisamos buscar este equilíbrio. Nem tudo que eu posso, já nos disse um benfeitor amigo, nem tudo que eu posso me convém. Então é preciso trazermos a reflexão. Nós não podemos lembrar do Natal simplesmente relacionando a presentes materiais. E é preciso lembrar também do aniversariante. Aquele que veio na manjedoura, que significa simplicidade. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Temos que fazer a escolha. Este é o momento. Nós estamos no mundo, um mundo material, que requer de nós situações de cunho material, mas a necessidade de termos a conscientização de que somos espíritos imortais e que a verdadeira vida é essa, é a vida do espírito. Estar no mundo é importante, é necessário, mas nós no mundo estamos transitoriamente e que somente nós levaremos daqui as nossas virtudes, que são aqueles valores que são imperecíveis, são adquiridos por nós e estarão conosco sempre. E por isso a importância do Evangelho do Cristo. Por vezes nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gosto de frisar isso, nós não estamos inventando um Evangelho novo. Nós estamos falando do Evangelho do Cristo, sob a lucidez, a explicação, a elucidação espírita, trazendo com claridade aquelas palavras, nos explicando aquilo que na ocasião em que o Cristo as trouxe, nós não tínhamos condições de compreendê-las. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E o Evangelho é como, para nós, uma grande oficina, não para consertar os outros, mas para consertar a nós mesmos, para consertar a nós mesmos, o nosso espírito, de todas as falhas que nós acumulamos enquanto jornada de nossas próprias vidas. E é trabalhando, obstinados a vencer, que nós vamos conquistar. E todos nós vamos conquistar as nossas virtudes. Não ficará nenhum de nós sem a conquista das virtudes. Para uns, um pouco mais demorado. Para outros, um pouco mais rápido. Mas todos nós chegaremos lá. O nascimento de Jesus vem trazer um novo significado, ou seja, vem ressignificar a nossa vida. Ele divide a história e nos faz um convite de renovação todos os dias.
João de Carvalho nos inspira neste tema quando ele diz: Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Repito, é a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. É o momento de nos relembrarmos a nossa posição no mundo, frente aos outros também, mas principalmente frente a nós mesmos. Primeiro Jesus, às vezes, não sei se já aconteceu com você, certamente é bem possível, não é? Nós deparamos com irmãos que vêm buscar em nós, muitas vezes, aquilo que nós estamos buscando. Por vezes estou com alguma dificuldade na minha vida, com alguma situação que está difícil de resolver. E aí vem um irmão e vem buscar comigo aquilo que eu estou buscando. Por que será que isso acontece conosco? Chico Xavier nos fala, em um determinado momento, justamente esta questão. Por vezes, nossos irmãos buscam aquilo que está doendo no meu coração e que eu busco a solução. Por que será que isso acontece, não é? Porque Jesus confia em nós. E Ele investe em nós. E encaminha até nós essas criaturas. A nossa casa, que é uma casa que não é muito pequena, mas também não é a maior, por vezes nós nos deparamos com situações que nos perguntamos, diante de tantos pontos de luz, por que essa situação vem bater à nossa porta? E sempre se consegue auxiliar. Talvez nem sempre da forma como que nós gostaríamos, mas sempre conseguimos auxiliar. Sempre conseguimos auxiliar, não é? Jesus não tinha onde encostar a sua cabeça, como dizíamos há pouco. E nós temos. E aquilo que nós temos a mais do que nós precisamos é justamente para que a gente tenha mais possibilidade de auxiliar aos nossos irmãos. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, alguns soldados disseram para ele: salva-te a ti mesmo e desce da cruz, Jesus. Porque se ele era o que ele dizia que era, ele tinha a possibilidade de descer da cruz. Então cuspiam nele, zombavam dele, eram irônicos e disseram isso a Jesus. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 30. Então Jesus, salva-te a ti mesmo se tu és o Filho de Deus. Então neste momento Jesus cala. Mas ele fala muito mais do que as palavras, porque ele exemplifica o amor. É claro que ele podia ter descido daquela cruz. É claro, se ele fizesse um gesto, aquela multidão de anjos que o acompanhavam poderiam certamente tirá-lo daquela cruz. Mas ele preferiu estar ali, para nos dar o exemplo de humildade perante Deus, para que nós compreendêssemos a sua mensagem amorosa. Emmanuel nos ajuda mais uma vez dizendo que é preciso estarmos empenhados na execução do bem. Ninguém diz que isso é fácil. Muitas vezes é bem difícil fazer o bem, porque às vezes há irmãos que não querem receber aquela ajuda e fecham a sua porta. Mas precisamos prosseguir. Precisamos continuar. Provocações são até mesmo naturais que elas ocorram. Quando estamos destinados a realizar o bem, como Jesus, naquele momento, então aqueles que não o compreendem, muitas vezes zombam daquela criatura. Mas se nós temos a convicção de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos no caminho certo, não nos resta outro caminho senão continuar, prosseguir com aquilo que nós profetizamos para nós mesmos. Quero ser uma pessoa melhor.
é necessário focarmos no objetivo. Eu lembro que aqueles que fizeram carteira de habilitação para moto, é um circuito fechado, e tem um trecho que eles chamam de rampa. Aqueles que fizeram devem estar lembrando desse trecho. E é um trecho relativamente a essa distância que tu tem que passar ali, né? Mas como tu está aprendendo a pilotar uma moto, é um dos trechos mais desafiador, né? Porque se tu sair da rampa, que é estreitinha assim, tu é penalizado. E eu lembro que o instrutor me disse o seguinte, que serve para a nossa reflexão. Tu não pode ficar olhando para os lados. Tu olha para o objetivo, que é o final da rampa. Então, quando tu entrar na rampa, tu foca no final. Tu olha para frente. Tu não fica olhando para os lados. Então, quando tu entrar na rampa da vida, tu foca no final. Tu foca no teu objetivo. Pode ser que a gente caia da rampa. E aí nós vamos ter que fazer de novo o teste. Pode ser que a gente tropece, pode ser que a gente resvale, pode ser que alguma coisa nos tire a atenção, mas é preciso focar no nosso objetivo, é preciso focar no fim da rampa, para que a gente consiga realmente chegar na nossa meta. Qual que é a nossa meta? A nossa meta como espíritos imortais é a perfeição. Nós chegaremos a essa perfeição, não a perfeição como a perfeição de Deus, mas a perfeição relativa que todos nós estamos fadados a chegar nela. Para nós, os espíritas, o Natal é o dia da fraternidade humana, o dia em que nós amolecemos um pouco mais o nosso coração e que nós lembramos um pouco mais dos nossos irmãos. É um dia que nós lembramos também daqueles que partiram e lembramos daqueles que vão chegar também. É um dia em que, traduzido nas palavras de Herculano Pires, nos diz assim, é o dia em que é traduzida a caridade efetiva na assistência aos necessitados. Então, neste período, nós estamos mais sensíveis. Vai nos dizer também que a superação de todas as divergências individuais para que nós possamos cumprir a lei áurea. Qual que é a lei áurea da vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós podemos e até devemos seguir as tradições humanas. Podemos enfeitar a nossa casa? Podemos. Podemos nos reunir com os nossos familiares? Eu diria até que devemos. Podemos vestir uma roupa de uma cor específica, intitulada para este final de ano? Podemos. Tudo isso nós podemos. O que nós não podemos é deixar de compreender o verdadeiro sentido espiritual do Natal. Nós vamos encontrar em o livro A Caminho da Luz, numa parte que diz, intitulada O Século de Augusto, que vai dizer, um recorte pequeno que eu fiz, mas esse livro nós temos na biblioteca, quem interessar, é uma sugestão de leitura. Naquela ocasião, a aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Vou explicar. Neste período, Jesus estava retornando à Terra, estava se preparando para encarnar no planeta Terra. Então, vou ler de novo para dar mais sentido. Então, Jesus está retornando à Terra. Os profetas já pressentiam isso, mas as pessoas não sabiam o que estava acontecendo,
mas percebiam que a aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Pelo simples fato, se assim pudéssemos dizer, da aproximação de Jesus da Terra, mudou a atmosfera da Terra. E falam os benfeitores amigos que foram, apesar de todas essas situações que nós lemos na história, foram momentos diferentes, inclusive porque o século de Augusto, esse governante, também teve um governo diferente em pacificação pela aproximação de Jesus na Terra. Então, o Natal, para nós, queridos amigos, é a presença de Jesus, para que nós possamos senti-lo um pouco mais. E aqueles que, porventura, se esqueceram dele, possam ser relembrados da sua presença. Que nós consigamos ouvir os anjos nos dizendo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Que nós possamos também ouvir o anjo Gabriel quando diz: não temais, não temais, diante de tantas notícias ruins, não temais, não temamos, confiemos nesse mestre e amigo. Ou será que Jesus, o grande governador do nosso planeta, tão empenhado em nos possibilitar tudo o que temos, será que ele nos abandonou? Será que quando do seu desencarne ele nos abandonou? Será que nós estamos sozinhos neste barco da vida que parece estar passando e está por grandes tempestades? Não. Ele está muito mais presente, ainda mais em nossos corações. E está contando com cada um de nós, não é? Hoje nasceu na cidade de Davi, diz o anjo, o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor, que ele possa nascer todos os dias em nossos corações. Chico Xavier e Humberto de Campos nos dizem que o Cristo, que o Natal significa, representa Jesus para nós, a porta, o caminho, a verdade, a vida, que Jesus representa para nós a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. João, o evangelista, registra, Jesus nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem, encontrará o alimento para os nossos espíritos. Natal é nascimento, mas também é mensagem de amor. Natal é o Cristo em nossas vidas, portanto, é um chamamento para todos nós. A vinda de Jesus à Terra vem nos possibilitar a maioridade da humanidade, embora ainda muitos de nós ainda não conseguimos aprender com o Cristo, ainda não despertamos, mas estamos, como diz um livro, a caminho da luz. Todos nós. Jesus entrega para nós o código da fraternidade e do amor, pois ele é a personificação da bondade divina. E qual é esse código? O seu Evangelho. Que esta mensagem seja para todos nós a renovação em nossas vidas. Que nós possamos sim esperarmos receber o presente, mas não podemos esquecer quem é o aniversariante. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.
Muito obrigado pela atenção de todos. Que tenhamos um excelente Natal, um excelente Ano Novo, sempre com Jesus em nossas vidas. Muito obrigado.